Bom dia! Tá, então, vocês podem notar minha voz está um pouquinho fanha, mais do que o normal, e o meu ouvido está trancado, eu acho que eu não ouvi vocês direito. Bom dia! Bom dia! Satisfatório. Bom dia para você que se encontra aqui presente, bom dia para você que está nos assistindo através do canal do YouTube. É muito bom ter você aqui conosco nessa manhã de sábado. É muito bom saber que você se dispôs a vir à igreja nessa manhã fria, vamos dizer, meio nublada, mas que você se dispôs a vir adorar a Deus. Vamos começar esse culto dessa manhã com uma oração. Curve sua fronte do jeito que você está. Querido Deus, amado Pai, obrigado por ter nos conduzido até a tua santa casa em segurança. Obrigado porque o Senhor nos pôs o desejo de te adorar no coração e aqui estamos. Abençoe a programação, em nome de Jesus, amém. Vamos começar cantando então, Além do Rio. Podemos nos colocar em pé? Feliz sábado! E agora, vamos ficar por dentro dos eventos de nossa igreja. ASA, Campanha da Recolta.
A recolta é uma oportunidade para mostrarmos aos nossos amigos o serviço social prestado por nossa comunidade. Participe, oportunizando a eles contribuírem com este projeto. Lar e Família. Você não pode perder. No dia 3 de dezembro, acontecerá a Noite das Famílias no Tapete Vermelho. Será o maior evento para as famílias de nossa igreja em 2022. Reserve já o seu lugar nesta festa. Aventureiros, Anjos de Lenço. O Clube de Aventureiros Everest Kids precisa da sua doação para levar nossos aventureiros para o Aventurir. Procure a diretoria para saber como ajudar. Você pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Não perca! Será que vou aprender com tantos erros? Preciso entender, eu não posso viver sem ti, Jesus. Tuas mãos têm me guiado e teu amor mostrado que não preciso mais temer. Teu coração será meu lar. Olha só que bonito. Todo esse capricho aqui pra quê, Toninho? Para informar para os nossos queridos irmãos que no dia 20 de agosto. não é setembro, É nem isso aí. novembro, é agosto, igreja! E eu quero saber onde que é, Rodrigão? Lá em Blumenau. Em Blumenau, Na e eu vou central falar o de horário. Blumenau. Eu vou falar o horário Fala o ainda, hein? horário, que hora, que hora? 17 horas, horário top. Deu Tá. tempo de você tirar aquela pestaninha. Ou fazer sabática. aquela visita missionária. Também. melhor. Mas é que ultimamente, no frio, né? frio, No não. frio. O Rodrigo Inclusive, já tá canal. é isso aí, já Tô estamos preparado prontos já. pra cantar juntamente com vocês aí, viu? Isso aí. Aguardem, vão lá. A gente Até espera. já, pessoal. Um abraço. Valeu. Começando o dia com Deus. Essa semana, com o pastor Antônio Muondo em nosso canal no YouTube. Mensagens inspiradoras para você. As Sete Chaves. Um podcast muito especial, criado para estudar a Bíblia através dos temas da lição da Escola Sabatina de uma forma descontraída. Assista e compartilhe. As Sete Chaves Podcast no canal do YouTube. Continue participando de nossos cultos especiais de domingos e quartas-feiras. Aos domingos, presencial e online. E às quartas, no mês de agosto, com um formato diferente. Quartas de estudo. Nesse mês, serão os pastores Antônio e Gabriel, de forma online. Mais informações, siga-nos em nossas redes sociais. Continue na presença do Senhor e um feliz sábado. Bom dia, feliz sábado, tudo bem? Sempre uma alegria, eu costumo dizer, nós estarmos juntos aqui na igreja, estarmos juntos com os nossos irmãos, com a nossa família cristã, nós podemos passar momentos agradáveis e termos nosso encontro com Deus, não só no sábado, é bem verdade, mas estarmos juntos aqui é sempre muito bom. Eu quero convidar a nossa irmã Silvane, para ela vir aqui comigo um instantinho. A nossa irmã, mais nova irmã da nossa igreja, se batizou fazem poucos dias e nós hoje queremos aqui, assim como ela publicamente assumiu o seu compromisso com Deus, também publicamente entregar a ela o seu certificado, o seu presente. Quero convidar a Gláucia, nossa secretária, para fazê-lo nesse instante. Irmã, olha para cada um deles. Todos eles estão aqui para te ajudar. Todos nós estamos aqui para te ajudar. Te segurar pela mão e irmos juntos para o céu. Isso é o mais importante de tudo isso que aconteceu. Que Deus te abençoe e que Ele faça maravilhas na tua vida, como tem feito na vida de cada um de nós aqui também. Amém? Vamos cantar sobre esse Deus que é maior que tudo, maior que as montanhas, maior que o céu, maior que a água.
água. Vamos se colocar em pé? Maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir, seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém? Pode se assentar. Bom dia. Esse é um momento especial. Tem uma citação que fala o seguinte: eu toco os céus quando o meu joelho toca o chão. Então, nesse momento, eu convido aqueles que puderem, também aqueles que estão nos assistindo pela internet, a dobrar nossos joelhos para nós conversarmos com o nosso Deus. Grandioso Deus, querido Pai que estás nos céus, estamos agora nesse momento aqui reunidos em Tua casa de oração, também aqueles que estão nos assistindo, estamos de joelho a Teus pés, Senhor. Queremos aqui Te dizer que o nosso Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso e conhece tudo sobre nós.
conhece o nosso coração, sabe o que vai em nosso coração. Talvez, Senhor, hoje, essa manhã, talvez nosso coração esteja machucado, esteja com problemas, aflições, doenças, tantos problemas que afligem esse mundo, Senhor, esse mundo mau. Mas também nosso coração talvez esteja com alegria, com agradecimento pela semana, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor tem nos guiado até aqui esse momento. Agradecemos por tudo, Senhor. Queremos também aqui abrir o nosso coração para que o Senhor faça morada em nosso coração, Senhor. Para que o Senhor faça uma reforma, nos reaviva, Senhor. Para que o Senhor possa tirar de nosso coração, talvez algum pecado acariciado, alguma coisa que talvez nem percebemos, Pai. Mas é isso que está nos tirando, que está nos atrapalhando o caminho rumo aos céus. Faça morada no nosso coração, Senhor. Nos ajude a meio a dificuldades, a meio aos problemas, a nunca esquecer que o Senhor sempre quer o melhor para cada um de nós. Talvez não é o que nós queremos, não é o que nós desejamos, não é o que nós sonhamos, mas possamos ter em nosso coração a certeza que tudo está em Tuas mãos, que o Senhor sempre faz o que é melhor para a nossa vida. O Senhor quer ver cada um de nós aí no céu contigo, Senhor. É o que nós desejamos, é o que nós almejamos, é o que possa fazer parte de nossa vida. Sempre o nosso foco principal possa ser o céu. Estar contigo nesse dia tão glorioso, quando o Senhor estiver voltando nas nuvens, nós poder estar com a cabeça erguida e poder dizer: esse é o nosso Deus, o nosso Pai querido. Abençoe cada um de nós aqui, Senhor. Abençoe aqueles que estão assistindo pela internet. Usa, Senhor, o pastor que irá trazer a mensagem. Prepara nosso coração para que nós possamos receber essa mensagem e colocar em prática em nossa vida. Que possamos, ao sair daqui, poder se sentirmos melhor de como entramos aqui nesse local, Senhor. Abençoe-nos, continue conosco nesses momentos a seguir. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. É que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom dia, crianças. Ah, nossa, que bom dia. Ninguém me respondeu. Que isso? Não comeram, não? Não tomaram café da manhã? Não acredito. Não é possível que o papai e a mamãe não deram comidinha. Então dá para me dar um bom dia bem forte, né? Bom dia! Isso é um bom dia poderoso de crianças. Me responde uma coisa aqui. Olha só. Quem é obediente ao papai e à mamãe? Umas mãozinhas levantaram meio tímidas. Vocês são obedientes? Sim? Eu senti um mais ou menos. Escuta só, vamos ver se essa criança aqui, ó, que vai aparecer, que vai falar, é obediente? Presta atenção. Michael, vai lavar a louça, Michael. Já vou, tô jogando o jogo online, não tem pausa. 15 minutos depois. Ô, Michael, já acabou esse jogo? Você já foi lavar a louça, Michael? A louça tá lá, um monte de mosca em cima. Calma. Nossa, relaxa. Filho, quer saber? Pode deixar que eu faço. Vai jogar seu jogo. Cansei. Essa criança foi obediente?
Não. O que a mamãe dele pediu para ele fazer? E ele foi lavar a louça? Não. E aí depois, a mamãe ficou esperando ou ela foi lavar a louça? Porque ela não queria mais esperar, né? Vocês sabiam que na Bíblia existem histórias de pessoas que eram muito obedientes, mas existem também histórias de pessoas que não eram obedientes? Sabe quem que não foi obediente? Os filhos de Eli. Vocês lembram de Eli? O sacerdote Eli? Os filhos de Eli, eles desobedeciam Eli e desobedeciam a Deus. Porque quando a gente desobedece o papai e a mamãe, a gente também está desobedecendo a Deus. E aí, sabe o que aconteceu? Deus ficou muito chateado com Eli, porque Eli, os filhos de Eli, além de não obedecerem, Eli deixou. Não ficava mais brigando, não chamava atenção, ele simplesmente deixava, que nem a mamãe fez. Não vai fazer? Então deixa quieto, eu vou fazendo. E aí o que aconteceu? Jesus mandou Samuel para estar junto com Eli, para ajudar Eli a enxergar as coisas, porque Jesus não queria mais falar com Eli. Ele começou a transmitir as mensagens dele para Samuel, e Samuel começou a passar as mensagens para Eli e para o povo. E um belo dia, os israelitas foram lutar contra os filisteus. E aí, os filhos de Eli, sem a bênção de Deus, sem saber o que poderia fazer, eles pegaram a arca da aliança do santuário e levaram para a guerra. Sabe o que aconteceu com eles? Isso mesmo. Não foi uma coisa legal. Eles morreram. Porque eles desobedeceram ao que Deus havia mandado. Samuel era um menino obediente ou era um menino desobediente? Ele era obediente. Ele obedecia a mamãe, ele obedecia a Eli e obedecia também a Deus. Vocês sabiam que um dos mandamentos da Bíblia é assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Deus disse que as pessoas que forem honrosas, que obedecerem aos pais, ao papai e à mamãe, eles terão dias mais longos, viverão por mais dias. Quando a gente obedece o papai e a mamãe, a gente obedece a Jesus. Quando a gente faz as coisas que o papai e a mamãe pedem, nós estamos fazendo as coisas que Jesus nos pede. Porque Jesus mandou o papai e a mamãe para cuidarem de nós, não é verdade? É um trabalho difícil ser papai e ser mamãe. Não é fácil educar. Tem que ter muita paciência, muito amor para poder ensinar. E nós precisamos também ouvir com atenção para que possamos obedecer aos papais, às mamães e a Jesus, não é mesmo? Quem vai ser obediente aqui hoje? Ih, ninguém levantou a mão. Papais, vocês estão vendo eles levantando a mão? Grava essa imagem, eles estão prometendo ser obedientes. Vamos perguntar se o papai e a mamãe também vai fazer bem bonito de educar? Quem que vai educar com muito amor essas crianças? Os papais levantaram as mãos, então quando o papai estiver falando com você, fala assim: papai, lembra que você prometeu me educar com amor. Vamos fazer papai do céu para que Jesus nos ajude a sermos obedientes? Posição para orar. Eu vou falar, vocês podem repetir, eu quero que repitam bem forte, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado por nos enviar um papai e uma mamãe para nos educar. Nos ajude a sermos obedientes e seguirmos os teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Pode vir pegar aqui comigo a folhinha e depois sentar com o papai e com a mamãe.
Provai e vede. História de hoje: uma igreja ilhada. Esta é a comunidade do Santeiro. Fica a 300 quilômetros de São Luís, no Maranhão. Nessa região eu vivi a minha infância e a minha adolescência. Minha família era muito pobre e, para ajudar a pagar as despesas, eu vendia geladinho nas casas, na feira e nos comércios. Mas o lugar que eu mais vendia era no posto de gasolina, por causa do movimento dos carros e viajantes que paravam para abastecer. A minha família me orientou que de toda a minha venda eu deveria ser fiel a Deus, separando 10% como sendo o dízimo do Senhor. Deus me abençoava muito no meu pequeno trabalho e eu sempre devolvia com muita satisfação o que lhe pertencia. Quando completei 15 anos, eu tive a alegria de ser batizado no Rio e a partir daí eu me tornei um cristão muito ativo na igreja. Muitos anos se passaram. Eu estudei, tive a oportunidade de ir para São Paulo, fiz o curso superior em Direito e hoje sou advogado. Voltei para minha terra, montei um escritório para atuar na área da advocacia. Casei com Regiane, trabalhamos e ajudamos a nossa comunidade a crescer na fé e na esperança da volta de Jesus. Eu conheço muito bem o povoado do Sacaitau. Um fato curioso que ocorre aqui é que durante boa parte do ano o campo se alaga e inunda todos os caminhos que ligam a zona do campo até a cidade de Viana. Com isso, durante mais de 6 meses, a canoa motorizada é o único meio de transporte. Ilhados, durante todo esse tempo, os adventistas levam mais de 1 hora para chegar até a igreja. Pensando nisso, decidimos que além da devolução sistemática do dízimo e das ofertas, nós faríamos uma oferta de sacrifício, com o objetivo de construir uma boa igreja na zona do campo, para esses humildes irmãos. Eu e minha esposa, então, decidimos que deveríamos ser membros dessa pequena comunidade, para ajudá-la em seu crescimento espiritual, participando como professores da escola sabatina, pregando e liderando a construção do novo templo. E aqui, Davi, ele se vê humilhado e arrependido. O sonho está perto de ser realizado. O prédio já chama a atenção da comunidade pelo seu tamanho e localização. Falta muito pouco para que as luzes sejam acesas, as portas sejam abertas e os louvores sejam ouvidos pelos moradores do povoado do Sacaitau. Outro projeto também que estamos à frente é a construção da igreja do povoado do Santeiro, situada a 15 quilômetros de Viana. A obra ainda está no seu início, mas já é um marco da presença adventista nessa região, com grande potencial evangelístico. Nós somos muito abençoados por Deus e não encontramos outra forma de agradecer a Ele, senão pela nossa fidelidade e envolvimento direto com a missão. Que você, querido irmão, possa fazer o mesmo pela sua comunidade e sua igreja. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Em tua presença não há trevas.
de louvor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. Eis minha oferta de louvor para meu Rei. Tu és fiel, por isso nada temerei. Jesus, aceita minha oferta de louvor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. O meu melhor eu trago a ti, Senhor. A palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, o verso 21, diz que onde estiver o nosso tesouro, aí também vai estar o nosso coração. E refletindo nisso, e no momento em que nós estivemos aqui agora, eu te convido a fechar os teus olhos, porque nós vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus eterno, nós somos imensamente gratos, Senhor, porque Tu não nos deixas faltar nada. Em algum momento, Senhor, podemos não ter o que queremos, mas aquilo que precisamos, Tu nos dás. E ainda, Senhor, nos dá mais do que merecemos. E é em sinal de gratidão e de obediência, Senhor, que nós trazemos a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, cônscios, Senhor, de que o melhor será feito, de que a Tua obra vai avançar com isso, e de que pessoas, vidas serão abençoadas e trazidas para Ti. Dá-nos, Senhor, sempre esse sentimento. Aceita o nosso coração neste momento também, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tá ligado? Os anjos sabem coisas pelas quais eu nem sonhei. Anjos voam e têm asas, podem ir onde eu não vou. Anjos podem ver a Deus, são perfeitos, eu não sou. O que os anjos desconhecem e que nunca saberão é andar só pela fé, mesmo em meio à escuridão. Meu anjo nunca poderia entender o que eu senti quando estava me perdendo e meu Deus tocou em mim. Logo mais na eternidade, com os anjos viverei. Contarei o que não sabem e dirão o que eu não sei. O meu anjo vai dizer como Deus criou a luz, e pra ele vou contar como é ser salvo por Jesus. O que os anjos desconhecem e que nunca saberão é andar só pela fé, mesmo em meio à escuridão. Meu anjo nunca poderia
entender o que eu senti quando estava me perdendo e meu Deus tocou em mim. Um feliz sábado a todos. É uma alegria poder conhecer a igreja de Blumenau, a Central, pela primeira vez. Eu sou o pastor Davi, trabalho lá na Associação Norte Catarinense. Fazem 10 meses que eu fui transferido para cá, lá do norte do Paraná para o norte de Santa Catarina. Eu hoje estou acompanhado aqui com meus 2 filhinhos, com a Laura e com o Isaac. A minha esposa estaria cantando aqui hoje, mas ela tem um evento que ela vai estar acompanhando lá na associação, agora 1h30 da tarde. Como eu ainda vou pregar em outra igreja, infelizmente ela não pôde vir. E queria, antes de começar a abrir a palavra de Deus, eu queria fazer uma oração muito especial. Eu tenho sentido no coração a necessidade de, em todas as igrejas que eu tenho ministrado a palavra de Deus, fazer essa oração por esse motivo. Queridos, existe um mundo particular na vida de cada um de vocês que ninguém sabe. Existe um universo privado dentro da tua cabecinha, do teu coração, que nem o pastor, nem teu irmão e às vezes nem as pessoas mais próximas de você sabem que você está passando. As principais batalhas que os filhos de Deus travariam na reta final seriam batalhas solitárias, sem poder dividir que lutas são essas. Mas a grande certeza é que nessas batalhas Deus faz presente. Eu quero orar nesse momento por algo que você está passando e que ninguém sabe que você está vivendo. Não quero orar pelo que é público, pelo que se sabe a teu respeito. Eu quero orar por algo que só você e Deus sabem que você está passando. Feche seus olhos e vamos orar. Eterno Senhor e querido Deus que habita no céu. Quando o salmista escreveu e cantou que o Senhor sonda, esquadrina e conhece o coração, que sabe o deitar e o levantar e de longe penetra todo o pensamento, ainda que a palavra não chegue à boca, o Senhor sabe toda e o Senhor cerca por trás e por diante sobre nós, o Senhor põe a tua mão. O salmista está declarando que não há nada que passe em branco aos teus olhos, não há nada que aconteça nessa terra, nesse mundo, por mais privado que seja, por mais que queiramos esconder e viver essas batalhas sozinhos, não há como, porque o Senhor está em todo lugar. No tempo do fim, os teus filhos seriam amassados, provados. Eu nunca vi tantos irmãos da igreja se identificando tanto com uma lição da escola sabatina como na atual, porque estão tendo a oportunidade de ver na tua palavra que o povo de Deus seria provado, passaria dificuldades. E as principais dificuldades que nós passamos, quase sempre, elas são privadas. Eu venho interceder nesse momento por uma luta, que alguém que está nessa igreja, Senhor, alguma mãe, algum pai, algum jovem, está passando. Foi uma semana difícil. Tem pessoas aqui que são casadas, lutando para manter o casamento de pé. Tem pessoas que estão aqui nessa igreja, ó Deus, que nessa semana passaram por grandes nervosismo, raiva, tristeza e ansiedade. Tem mães e pais aqui dentro muito preocupados com as decisões que os filhos têm tomado. E por esse motivo, ó Deus, como pastor da tua igreja, eu venho implorar que o Senhor venha colocar a mão na vida dessa família. O Senhor é a única resposta que precisamos. O Senhor conhece a nossa luta. Nos ajuda, Senhor, a nesse culto poder descansar em paz na certeza de que aquilo que nos aflige está nas tuas mãos e que podemos em ti descansar. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 8. Êxodo, capítulo 8.
E antes de nós irmos para o versículo que vamos estudar, gostaria de fazer uma breve ilustração do que vai ser o nosso tema hoje. Quando Deus cria um homem, Ele cria um homem para ser livre. A liberdade foi um plano de Deus. A liberdade, ela é intrínseca no homem. É inerente ao nosso comportamento. Ser livre é algo totalmente relacionado com a criação de Deus. Quando Deus te criou, Ele criou você para que você desfrutasse da vida e da relação com Ele em liberdade. E toda vez que a tua liberdade, não apenas a liberdade circunstancial, mas qualquer tipo de área da sua vida, que a sua liberdade ela é afetada, nossa vida com Deus é afetada. Eu lembro de uma história, uma ilustração. Certa vez um homem, um palestrante, havia trabalhado o ano inteiro. Havia feito uma descoberta na área dele, que era física quântica. E depois da sua descoberta, ele começou a viajar para poder fazer palestras. Naquele tempo que se viajava só de carro nos Estados Unidos, e ele precisava fazer palestra em várias universidades durante um ano sobre a sua conclusão. E depois de um ano viajando e fazendo aquela palestra, defendendo a sua tese, falando da sua descoberta, na última semana de viagem ele já estava esgotado. Tornou-se insuportável para ele falar e ouvir a própria voz. E de repente, andando no carro com o seu chofer, cansado, ele esboçou e disse: eu não suporto mais ouvir a minha voz, eu não aguento mais falar, eu queria estar em casa. Já é um ano que eu estou aqui viajando, eu queria estar em casa sentado, eu queria poder relaxar com a família, eu não aguento mais falar e nem ouvir a minha voz. E de repente ficou nervoso no carro, e o chofer, como já o conhecia, havia o acompanhado por um ano, disse: olha, fique tranquilo, se o senhor precisar de ajuda, eu posso lhe ajudar. Mas espera aí, como é que você pode me ajudar? Como ninguém lá lhe conhece, ninguém sabe quem o senhor é, eu já ouvi sua palestra muitas vezes, eu já decorei tudo que o senhor fala. Se o senhor quiser, eu vou até lá e faço a palestra no seu lugar. E o professor, doutor, olhou para ele: mas como é que você, o motorista, vai saber falar os termos técnicos da minha abordagem? E ele disse: não, eu vou conseguir. Não, você não vai, são termos muito técnicos, você não vai entender o que eu estou falando. E de repente ele disse: o senhor quer ouvir? Então aquele motorista começou a dizer a palestra durante a viagem e falou com todas as letras, ipsis literi, tudo que aquele doutor havia falado. E ele ficou impressionado e disse: mas como você decorou tudo isso? Eu decorei porque eu ouvi o senhor falando isso várias vezes. Então vamos fazer o seguinte: para no próximo lugar e vamos trocar de roupa. Vai dar tudo certo, fique tranquilo, descanse, vá dirigindo o carro, relaxe, abra a janela. E aquele homem foi lá e trocou de roupa com o chofer botou o seu terno, um sapato muito bonito, e ele o doutor botou o cap de chofer, foi à frente, começou a dirigir, e chegaram naquele último evento, e de repente as pessoas abriram a porta do carro, um tapete vermelho, o chofer vestido de doutor passa à frente, todo mundo feliz: parabéns, que bom que o senhor chegou aqui. E aquela multidão estava ali para ouvir a palestra, e aquele homem foi lá na frente. E lá no último banco sentou o doutor, vestido de chofer, com a perna cruzada, relaxado, disse: ai, que bom estar aqui. E lá na frente, o motorista vestido de chofer começou a fazer a palestra. E ministrou a palestra exatamente como ministrava o professor, andava para um lado, andava para o outro, falando com muito entusiasmo da descoberta, e de repente acabou a palestra, o povo aplaudiu. E aquele motorista não conformado levantou o braço e disse: alguém aqui tem alguma dúvida? E de repente lançou os braços para cima um professor que contrapunha a teoria daquele professor e começou a argumentar e tentou falar sobre o que ele não concordava. E no final da pergunta, aquele motorista muito cínico, vestido com a roupa de chofer, olhou: é essa a sua pergunta? É tão simples o que você está me perguntando que eu vou pedir para o meu motorista te responder. Parece que é uma anedota, mas na verdade isso daqui é uma ilustração que eu quero te trazer de que tem coisas que você pode resolver sozinho, pode falar como Jesus, pode imitar suas palavras, pode se vestir como crente, ser como crente, mas tem coisas que só Ele pode fazer por você.
Só Ele pode te libertar. Só Ele pode libertar você. O meu tema é liberdade em Cristo. Um sonho de liberdade. Êxodo capítulo 8, versículo 25. Nós temos o seguinte texto. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim? Porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? E se sacrificássemos a abominação, não nos apedrejariam eles? Devemos ir cerca de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Então disse o Faraó, eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, lá no deserto, apenas se saindo não fordes tão longe, ofereceis sacrifício e orai por mim também. Nós temos um texto dentro de uma narrativa que existe uma discussão. O povo de Deus estava aprisionado há anos. Não era uma prisão tão simples. Alguns historiadores apresentam que naquele tempo todo hebreu que morria era lançado em uma lama de vários outros que morriam. Eram covas coletivas, era uma coisa horrorosa. O trabalho que eles tinham era um trabalho que requeria muita força e muita energia, era um trabalho muito sofrido. Você não imagina como era a vida no Egito. E depois de anos sem ouvir uma resposta de Deus, atormentados, aprisionados, Deus estava em silêncio, Deus levanta um libertador. O libertador entende que ele tinha uma missão de libertar o povo de Deus, e esse libertador, depois que havia saído do palácio, ele morou no deserto, voltou para o palácio, agora como um homem que tinha uma mensagem de Deus: deixa ir o meu povo. Deus aqui, ele trabalha com uma ordem: eu estou mandando que o meu povo seja liberto. E nós entendemos que nessa negociação existe sempre uma ordem de Deus, uma proposta de Deus, e existe uma contraproposta do faraó. E nessa manhã eu gostaria de entender com você o grande conflito entre o bem e o mal, o conflito entre Cristo e Satanás dentro das pragas do Egito. Para que você possa entender que o assunto é sério, você que é mais jovem, você que está aqui na igreja, você que está entrando na vida da fé, ou você que já tem caminhada, preste bastante atenção e, por favor, guarde com carinho as palavras que vão ser apresentadas aqui hoje. Moisés se apresenta diante dele e diz: fala, liberta o meu povo, é uma ordem de Deus. Faraó, em todas as ordens, ele apresenta uma retórica, uma contraproposta. Só que na contraproposta que nós temos dessa praga, na praga das moscas, é uma proposta extremamente perigosa, é uma proposta que ela é atemporal, ela se aplica ao nosso tempo, e muito semelhantemente Satanás faz com a sua igreja. Quando nós estamos nessa proposta, Deus fala o seguinte no versículo 28. Então o faraó disse: eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, apenas que se saindo não fordes tão longe. Essa é uma das propostas mais perigosas nos desenhos que nós percebemos na profecia. Deus dando uma ordem: liberta o meu povo. A liberdade do meu povo, ela é incondicional. Eu preciso que eles voltem para mim, que eles se reidentifiquem, que eles descubram quem eu sou. Deus apenas não queria libertá-los do cativeiro, da prisão, da escravidão. Deus queria libertá-los de uma cosmovisão escrava, de abandono, de solidão. E quando Deus fala para ele: liberta o meu povo, o faraó diz: olha, eu deixo, contudo, se eles forem, eu não quero que eles saiam de longe de mim, eu quero que eles fiquem próximos. E essa mesma contraproposta que o faraó faz para Moisés e para Deus, é a mesma proposta que Satanás está fazendo ainda hoje para a igreja. Eu quero que você venha para Deus, eu até permito que você vá para a igreja, contudo, não saia de longe de mim. Não perca contato comigo.
Se você vai para a igreja, se você quer se entregar para Deus, vá, mas não vá tão longe. Siga no meu terreno e siga no meu universo. Deus propõe liberdade incondicional, só que percebemos Satanás colocando o próprio Faraó uma condicionalidade. A analogia que eu faço desse assunto, há muitos anos atrás, eu nasci no norte do Brasil. Eu tenho um primo muito próximo, todos quase homens tiveram um primo muito amigo. Eu tive um primo muito amigo. Em determinado momento da vida, eu escolhi um caminho, o meu primo escolheu outro. As notícias que eu tinha era que meu primo tinha desaparecido e depois de um tempo eu descobri que meu primo havia sido preso lá no Amapá por alguma coisa errada que ele cometeu, que até hoje ele não me disse. Ele estava preso e era muito amigo meu, e quando a minha tia me ligou e disse: olha, o teu primo está preso. Ele foi condenado a muitos anos de prisão. Ele mandou notícia e uma coisa que ele pediu era que ele queria te ver, falar com você. Em determinado momento de uma visita, minha tia me ligou do presídio e disse: olha, ele está aqui, quer falar contigo. Conversamos alguns minutos, foi muito emocionante. Ele disse: poxa, eu vejo a tua vida, você saiu, eu segui aqui, me arrependo muito, queria muito entender como é que eu posso mudar de vida. E nós conversamos um pouco mais. Eu disse: olha, eu vou orar para que Deus te liberte, para que Deus te dê uma chance. Ele: cara, a vida na prisão é horrível, você não pode dormir direito, você fecha um olho e tem alguém fazendo uma coisa errada, é o tempo inteiro, é um clima de tensão. Passaram-se alguns meses que eu estava orando para ele, eu recebi uma chamada. E no telefone minha tia me ligou e disse: filho, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. O teu primo foi liberto. E eu disse: amém, que coisa boa. Então faz o seguinte, tia, eu estou aqui em Porto Alegre. Será que se eu comprar uma passagem ele não vem aqui para eu poder ficar com ele um pouco, conversar, falar de Deus para ele? E a minha tia me respondeu: ele não pode ir porque a liberdade dele é condicional. Ele sai às 8 da manhã da prisão, mas às 6 horas da tarde ele volta para a mesma prisão aonde ele esteve esses anos. E análogo a esse diálogo, me veio o pensamento que essa é a mesma proposta que Satanás está fazendo para seu povo. O grande perigo da nossa geração atual é que é uma geração que adora viver de aparência. É casamento feliz no Facebook, no Instagram. É texto bíblico publicado nos stories. E através das aparências, nós muitas das vezes ocultamos quem realmente nós somos. E semelhantemente a isso, percebemos Satanás colocando o povo de Deus numa prisão condicional. Eu até permito que você vá para Deus, segue indo para a tua igreja, fica tranquilo. Contudo, quando der 6 da tarde, volta para a prisão, que eu estou aqui te esperando. E lamentavelmente me tem preocupado, toda vez que eu ministro uma palavra de Deus, ou que eu falo de um sermão, é por experiências que eu estou observando no dia a dia. E essa mesma perspectiva, essa mesma porção de liberdade que Satanás ofereceu para o povo hebreu, é a mesma porção que ele quer dar. Eu permito até que você, igreja, sirva a Deus, vá no sábado, mas quando der o pôr do sol, volta para mim. E acabamos estando com Deus, mas vinculado com a prisão. Vinculado com as trevas. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o vínculo que você ainda tem com o Faraó? Tem algum vínculo hoje na tua rede social, no teu mundo particular, aonde ninguém sabe sobre você, mas que você está guardando essa luta só para você? Qual é o vínculo que você ainda tem com o Faraó? Porque para Deus a tua liberdade é fundamental e ela é incondicional. Querida igreja, você sabe com quantos anos uma criança adventista tem o primeiro contato com pornografia? Um adventista não, uma criança no mundo. Entre 8 e 9 anos é o primeiro contato. Vocês não sabem o quanto o inimigo está trabalhando nos bastidores da solidão para poder escravizar o povo de Deus. Nunca vimos tantas pessoas escravas
condicionadas a voltar para a prisão em momentos de vulnerabilidade? Qual é a prisão que hoje o inimigo está te aprisionando? Porque para Deus, sua liberdade é imprescindível. Para Deus, a sua liberdade, ela é fundamental. O servo de Deus que não está liberto, ele é uma ameaça para si mesmo e para a sua família. Toma muito cuidado com os vínculos que você tem estabelecido com aquilo que não vem de Deus. Qual é a prisão que hoje está te levando para a condicionalidade de estar vinculado ao faraó? Para Deus, sua liberdade não tem preço. E o povo de Deus, naquele período caiu todas as pragas e de repente aquele povo é liberto. Moisés conseguiu guiar o povo a atravessar o Mar Vermelho, cantar o hino de Moisés, um hino de louvor, de alegria e de liberdade. Caminharam pelo deserto, eles encontraram Canaã, e olha que coisa linda, estavam livres para adorar a Deus, mas tem um risco muito grande. O povo foi chamado para ser uma referência, e de repente o povo de Deus, liberto, estabeleceu uma monarquia. Mas Paulo lá no futuro fala de uma coisa muito séria: toma muito cuidado com a liberdade que Deus te dá. Gálatas capítulo 5, versículo 1, por favor, me acompanhe na leitura, e diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de servidão. Paulo agora está falando para as pessoas que estavam convertidas ao cristianismo. E ele fala que é para a liberdade que Cristo chama as pessoas para a fé. Ele fala que é para a liberdade que Cristo traz alguém para os seus caminhos. Mas ele alerta que quando nós não sabemos usar a liberdade, temos o risco de nos submeter novamente ao jugo da escravidão do passado. Mateus capítulo 12, verso 43 ao 45, está escrito assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando encontra ornamentada, vazia e limpa. Então diz: levarei outros 7 espíritos piores, porque entrando naquele homem, o estado dele se tornará pior do que antes. Assim também acontecerá a essa geração perversa, diz o Senhor. Querido, todo ataque maciço do inimigo é contra a igreja de Cristo. Todo ataque frontal do inimigo é contra a sua igreja, porque quando ele restringe a tua liberdade em Cristo, ele tem um vínculo com você, ele compromete o seu chamado. O povo de Deus não soube usar da liberdade. O povo foi chamado para ser livre e de repente não ouviram as profecias. E como todos vocês sabem, eles foram aprisionados, depois de anos libertos, já foram escravos novamente para a Babilônia. Levados pela ignorância, por ridicularizar as profecias, por não levar a sério o que dizia assim, diz o Senhor, voltaram para um jugo de escravidão. E a mensagem que eu quero deixar nessa manhã para você: tome muito cuidado com as relações que não são de Deus na sua vida. Tome muito cuidado, queridos pais, com as amizades que seus filhos estão construindo. Tome muito cuidado com as relações perigosas que nós estamos construindo, tentando fazer negociação entre coisa de Deus e coisa do mal. Como nós estamos na reta final do tempo do mundo, Satanás está tentando destruir o povo de Deus. Ou vocês acham que é comum nós estarmos passando por tantos movimentos atualmente? Tantos grupos se levantando.
Gente que um dia pegou o microfone para louvar a Deus, pega o microfone hoje para fazer política. Gente que um dia esteve na Bíblia, abrindo a palavra de Deus para ministrar o que Deus dizia, se voltando contra Deus e contra o povo de Deus. E você sabe o que me preocupa quando nós não estamos firmados na palavra de Deus? Presta bastante atenção. O espírito de profecia, ele fala que no tempo do fim, quando houver perseguição, vai haver um grupo de pessoas da igreja fugindo na perseguição, mas de repente, entre aqueles que estão fugindo, vai ter alguns recebendo as úlceras das pragas, achando que está liberto, mas ele estava condenado. Achou que estava salvo, que estava livre, porém estava perdido. E o povo de Deus volta para a prisão. Como é que está a tua vida com Deus? Desculpe, querida igreja, usar de certa dureza com a palavra. Semana passada eu li um livro chamado Conselho a Ministros. E eu li naquele livro que vai recair sobre mim uma cobrança muito grande se eu não pregar a verdade na igreja. Eu não vim aqui amassar ou afagar o ego de um irmão. Eu vim aqui te dizer o que Deus está me mostrando que é preocupante para a minha vida. E agora nós vamos fazer um salto profético. De repente, do Egito, da liberdade, nós fazemos um salto para o futuro. O povo de Deus brincou com a liberdade de Deus. O povo perdeu a liberdade e, de repente, partimos ali para o capítulo 29 do livro de Jeremias. Pode abrir sua Bíblia. Tem conexão com todo o texto que nós estamos estudando. E de repente, lá no capítulo 29 de Jeremias, deixe sua Bíblia aberta, e deixa eu te introduzir o que nós vamos falar. O povo de Deus havia sido sentenciado a voltar para a prisão. O povo de Deus havia voltado para a cárcere. Jeremias pregou durante todo o seu ministério. Todas as profecias de Jeremias foram ignoradas. Tudo que Jeremias pregava era ignorado por todos. E de repente, quando eles estavam presos, depois de ignorar as mensagens de Jeremias, Jeremias fez uma carta a próprio punho e mandou essa carta para dentro de Babilônia. Só que essa carta não vem falar de liberdade. Ela não vem falar que o muro de Babilônia se romper e o povo seria liberto. Ele não vem falar que ia haver um libertador que ia entrar lá e acabar com o reino da Nabucodonosor, ia quebrar aqueles muros e o povo de Deus sairia dali liberto. Pelo contrário, Deus, através do seu profeta, vem ensinar para a igreja a verdadeira liberdade em Cristo. E se você que está nessa igreja gostaria de entender o conceito bíblico de liberdade, eu gostaria de dividir com você. Porque nesse momento Deus não interfere dizendo, olha, eu vou quebrar a cadeia, eu vou acabar com o faraó, vou lançar pragas, vou libertar você. Não. Deus está falando, agora vocês estão presos, aqui em Babilônia. Só que dessa vez eu quero te ensinar o que é liberdade. Liberdade incondicional. Só que aqui dentro, nessa carta, ele fala o seguinte, vocês vão ficar presos mesmo, tá? Vai ficar um tempo, vocês vão ficar aprisionados. Só que se vocês, mesmo estando aprisionados de maneira circunstancial, literal, eu quero ensinar vocês a mesmo aprisionados serem libertos. E se você que está nessa igreja, que está passando por uma provação, se tem algum casal aqui que tem brigado muito, passado por lutas, se tem alguns jovens aqui que tem passado por dificuldades na sua caminhada, se você que está aqui na igreja e gostaria de ter a sua liberdade e viver um processo de conversão verdadeiro com Cristo, e gostaria de dizer, como eu faço para ser liberto? Jeremias apresenta para eles a única condição para a liberdade. E aqui trata-se de uma profecia condicional. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele começa dizendo sobre liberdade. E ele fala: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Primeiro nós percebemos ele dizendo, eu tenho plano, mas quem decide o final é você. Segundo,
Então me invocareis, ireis a mim e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Segunda condição, invocar, buscar e se relacionar. Mas todo o coração desse texto, de nossa mensagem de hoje, ele está no versículo 13. E se você que está na Igreja de Cristo gostaria de aprender por que está escrito isso aqui, você quer entender o que está escrito, coordenado teologicamente com tudo que foi falado, desde a liberdade do Êxodo. Só que aqui não se trata de uma profecia que se aplica somente a eles que estavam em Babilônia. É uma profecia que nós chamamos de profecia condicional. Mas só que essa profecia, além dela ser condicional, ela é atemporal, ela se aplica no futuro. E ela fala que todo povo no futuro que tivesse aprisionado em circunstâncias de qualquer cadeia e quisesse liberdade para servir a Deus, Deus fala a única condição que você tem que dar. A única coisa que Deus pede de você, no versículo 13, fala o seguinte: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto se aplica exatamente a essa mensagem que nós estamos estudando hoje. O povo de Deus só será liberto plenamente quando buscar a Deus de todo o coração. Não é no sábado, não é numa parte do dia, não é nas horas das dificuldades, é todo o tempo. Essa palavra lecardia, essa palavra coração, muito bem aplicada por Jeremias, ela quer dizer todo o tempo. Aonde você estiver, aonde você for. Você quer encontrar Deus? Me busca em todo o seu tempo. Me busca de manhã, sinta a minha presença, ande comigo do seu lado. Não importa o que esteja acontecendo, se você tiver numa aprovação, eu vou estar lá dentro. Não é mais a prisão que te aprisiona. Não são mais cadeias que vão te impedir. Porque se você estiver de todo o coração comigo, você será livre. E eu gostaria de finalizar essa mensagem contando uma história de uma experiência da minha vida. Eu morei na Argentina por 10 anos. E eu fui evangelista da Universidade Adventista del Plata por 2 anos. E lá na Argentina, eu fui fazer um trabalho missionário, nós coordenávamos a missão com todos os estudantes ali na Argentina. E essa missão era feita em vários locais. Lá na Universidade Adventista del Plata, todo estudante é obrigado a fazer missão no sábado. Todo. E eu recordo com muita clareza que nós tínhamos feito um trabalho num presídio de segurança máxima, numa cidade próxima dali da faculdade. 1h30. E lá nós começamos a estabelecer estudos bíblicos aos sábados. E de repente montamos uma espécie de comunidade. Então, todo sábado de manhã, os alunos, pastores e professores entravam no presídio, era um presídio de segurança máxima, nós tínhamos um cantinho e vinham aquelas pessoas que estavam aprisionadas para poder estudar a Bíblia. E ali nós ministrávamos estudo, escola sabatina, almoçávamos com eles, e no final da tarde eles voltavam para a prisão. Eu lembro que eu comecei a receber algumas cartas de um pavilhão que não podia sair. O pavilhão não podia ser destrancado. Mas alguns outros prisioneiros falaram, olha, eles queriam participar, mas eles não podem. E eu fui falar com o diretor do presídio. Disse, por favor, eu tenho recebido cartas e tenho recebido convite para que eles possam participar. E o diretor do presídio disse, não posso libertar porque é o seguinte, eles não são como esses outros que estão contigo aí. Eles são delinquentes. A situação deles é mais difícil. Eu não posso abrir para que eles participem, porque quem me disse que eles não querem fazer isso para poder fazer uma rebelião? Eram 25 pessoas dentro daquele pavilhão. E eu disse, então vou te fazer uma proposta. Se eu vim para cá todo sábado e você abrir o pavilhão e me trancar lá dentro com eles o dia todo, pode? Você assina um termo de risco? Eu assino. Pode me deixar lá dentro.
Então, todo sábado, 9 da manhã, ele abria aquele pavilhão, eu entrava com uma Bíblia, com os estudos bíblicos, e estudava a Bíblia o dia inteiro ali dentro. Eu nunca perguntei o que eles fizeram. Eu não perguntei quantos anos eles estavam ali, que crimes eles cometeram. Mas quando eu abri a palavra de Deus, você via aquele rosto infantilizado daquelas pessoas. Uma doçura ouvindo a palavra de Deus, os olhos arregalados, descobrindo que Deus perdoa, Deus liberta. E eu lembro que um dia eu estava fazendo um estudo sobre liberdade em Cristo. E de repente, quando eu terminei o estudo, eu falei: quantos que estão aqui dentro desse estudo bíblico gostariam de ser libertos em Cristo? Liberdade incondicional. Ou sair daqui liberto, receber a liberdade de Deus. Um dos mais calados daquele lugar, que tinha uma sentença larga, havia cometido coisas muito complicadas, levantou o braço. Ele disse assim: pastor, posso lhe contar uma coisa? O senhor sabe que eu não falo muito, né? Mas eu já tenho essa liberdade. Eu disse: por quê? Me explica melhor. Eu estou preso aqui dentro faz uns anos. E fui livre lá fora por muitos. Mas nem quando eu estava lá fora, eu senti a liberdade que eu consigo sentir aqui dentro hoje com a palavra de Deus. Não é mais uma prisão que está me aprisionando. O que me aprisionava estava aqui dentro. Era o sentimento de culpa, era a tristeza pelos meus erros, era a vontade de tentar novamente ser melhor. E Deus me oferece perdão gratuitamente. Ele morreu numa cruz para que eu fosse novo, para que eu tivesse uma oportunidade de ser livre mesmo estando preso. Você sabe o que aquele homem me ensinou? Que ele talvez estava mais liberto que eu. Segunda Coríntios capítulo 3, 17. O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. Querida igreja, o Senhor Jesus nessa manhã gostaria de te convidar para te libertar de algo que está te aprisionando. E eu gostaria nessa manhã de não sair desse púlpito sem fazer um apelo. Tem algum casamento, tem algum membro, alguma pessoa aqui na igreja nessa manhã que gostaria de dizer: Senhor, minha casa está precisando de liberdade. A gente está aprisionado ao telefone, não conversa direito, não faz mais culto. Eu não tenho mais tempo contigo, eu não consigo mais te buscar de todo o coração. Eu te busco, mas de repente eu te esqueço. Mas hoje eu gostaria de fazer um compromisso, de te buscar de todo o meu coração. De manhã, de te buscar pelo culto, de ter uma relação contigo. Porque eu quero ser liberto, para que quando o Senhor venha, eu não esteja entre os que se escondem. Eu esteja entre os que vão olhar para o céu e dizer: vou para casa. Tem alguém aqui nessa igreja que quer dizer isso para Deus nessa manhã? Eu quero que você se coloque de pé, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar pelos seus filhos. Para que Deus te liberte, para que Deus te salve. Queridos, tirem momentos para pensar com Deus. Sabe o que mudou minha vida, irmão? Quando eu comecei a parar alguns momentos e botar Deus na minha agenda e pensar, conversar com Ele. Senhor, o que está errado? Tem algum caminho errado, algum caminho mau? Tem alguma coisa que te desagrada? Me mostra. Eu quero crescer. Não quero que nada me aprisione. E se tem alguma prisão que hoje me cerca, por favor, venha me libertar. Eu quero orar com você. Santo Deus, Pai eterno, nesse momento eu oro para que o Senhor venha, como nosso libertador, arrancar todas as cadeias e todas as correntes que nos aprisionam. Como teu filho, eu
imploro que o Senhor possa visitar cada casal que está aqui nessa igreja. Tem casais aqui passando por provações, Senhor. Os teus anjos estão lá na casa lutando, mas está difícil para eles. Não deixe o inimigo acabar com esse casamento. Devolva a paz aos nossos lares. Tua Bíblia fala e a revelação fala que a nossa casinha, ela é um pedaço do céu na terra. Tem pais aqui hoje orando por seus filhos. Tem pessoas escravas por pecados ocultos, acariciados, lutas que teu povo passaria. Mas a tua palavra fala que se nós te buscarmos de todo o coração, nós seremos libertos, porque nós te encontraremos. Venha nos fazer livre. Toma essa igreja em teus braços e cada pessoa. Em nome de Jesus, amém. Eu vou convidar o grupo para cantar e a igreja já fica de pé para cantar junto, tá bom? Que Deus abençoe e um feliz sábado. Amém? Amém. Assim como nós estamos para terminar o culto, vamos cantar a bênção final. Após a música, cada um para a sua casa. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor acompanhe agora e sempre. Amém. Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast de toda a internet.
seja lá onde você estiver assistindo, seja pelo YouTube, pelo Spotify, esse é o melhor lugar para você aprender mais da Bíblia, para se aproximar mais de Deus. E hoje eu estou aqui acompanhado de novo com gente que entende da Bíblia, com gente que tem dedicado sua vida para Deus. Natália, como é que foi a tua semana? Me conta um pouquinho mais aí de como está sendo gravar aqui esse podcast. Olha, a semana tem sido muito boa, mas as provações sempre vêm, hein? Esse podcast está ajudando muito alguém, porque Satanás não está querendo que a gente grave, né? Entendi. Várias provações para a gente chegar até aqui, mas continuamos firmes, não desistiremos. Bom, e tem me ajudado a gravar esse podcast também. Na minha vida tá valendo a pena. Cláudio, pra ti, como é que tem sido participar aqui do podcast? Como é que foi essa semana aí pra ti? Tem sido bem boa semana, muito boa mesmo. É um privilégio estar aqui e tenho visto, pela forma que a gente tem estudado, Deus de outros ângulos. A lição é evidente, né? O nosso guia aqui nos ajuda, mas o podcast tem me ajudado a ver Deus de outros ângulos, outras formas. Ver textos que a gente já tinha visto e estudado, mas pensado de outra forma. Então, tenho ficado bem feliz com isso, bem feliz mesmo. Legal, fantástico. A gente está falando de Deus e é importantíssimo orar, ter a guia de Deus na hora de estudar a Bíblia. Eu quero convidar você que está assistindo ou ouvindo a orar também. Vamos falar com Deus? Senhor Deus, por favor, nos ajuda a entender agora a Bíblia, que ao lermos os versículos, que ao conversarmos, que o Espírito Santo esteja nos guiando até a verdade. Que não seja o que nós queremos, mas aquilo que é a verdade, a que vem de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, deixa eu lançar uma pergunta aqui para vocês. Se vocês fossem Deus, agora, nesse exato segundo, se vocês fossem Deus, o que vocês fariam? Já começa com fogo? Então, cara, assim, à primeira vista, a gente ia pensar em alguma coisa, alguma coisa meio egoísta, né? Alguma coisa para mim, para minha família. Mas daí a gente começa a lembrar do panorama maior. Não, ia tentar acabar com a fome no mundo, ia tentar acabar com as guerras que estão acontecendo. E daí a gente vai abrindo mais e eu penso que eu ia desistir, ia chamar outra pessoa para ser Deus no meu lugar, hein? Não quero esse trabalho para mim, não. Não é fácil. Que todo-poderoso, né? Que eu escolhi alguém para ser Deus no meu lugar. Tipo isso. E tu, Cláudio, o que tu faria? Primeira coisa que me veio à mente, eu acho que eu ia tirar sofrimento assim, de gente que está... Doenças assim que não tem cura hoje, né? Sim. São só paliativas os tratamentos, ou até alguns alcançam cura pelo tratamento do câncer, por exemplo. Ou eu acho que se eu fosse Deus, eu resolveria isso. Sabe, aquela mãe que foi embora, deixou o filho pequeno, ou o pai, enfim, alguém da família. E eu acho que eu pararia a guerra se eu fosse Deus, sabe? Assim, vamos parar agora aqui, separa. Se gosta. Sabe? Exato. Agora, acho que eu faria isso. Eu acho. Mas a tendência natural é primeiro eu, né? Eu ia comentar agora, vocês seriam um Deus muito melhor que eu. Talvez eu fosse, não sei, viajar pelo espaço, ou ia colocar um telão no espaço, deitar num planeta e olhar, não sei. Muito mais egoísta, né? Mas mesmo essas coisas boas que vocês disseram, não são necessariamente aquilo que a gente vê Deus fazendo. A verdade é que Deus não faz aquilo que a gente espera dele. Muitas vezes é isso. E muitas vezes isso assusta. Um Deus que eu não sei o que esperar exatamente dele. Talvez alguém que esteja assistindo ou ouvindo a gente também diga isso. Olha, eu não entendo Deus. Por que ele faz isso? Por que ele permite aquilo? Será que um Deus assim não é perigoso? No fim das contas, tem muito poder na mão e a gente não sabe o que esperar dele. É que eu acho que é humano, a gente só encontra paz e tranquilidade quando a gente sabe o que vai acontecer a seguir, né? Quando tu sabe assim, não, eu sei que, até para coisas ruins, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, a gente sempre fica um pouco ansioso, né? É um negócio que tu pensa, putz, pode dar errado, mas eu sei que ali eu vou entrar na sala, eles vão primeiro me sedar levemente. Claro, eu já tive outras experiências ali, né? Tu sabe o que vai acontecer. Então, assim, por mais que tu tenha medo, tu tenta se tranquilizar sozinho. É bom saber o próximo passo. E Deus não nos diz qual será o próximo passo sempre, né? Por isso que a gente fica assim, posso confiar? Não posso confiar. A gente... é difícil se entregar, né? É meio que tem uma zona de conforto e parece que Deus está fora dela. E sempre que eu vou aprender mais de Deus, sempre que eu vou ter contato com Deus, ou algo que Ele permite, me tira dessa zona de conforto. Não é agradável, novo. O guia fala que, às vezes, Deus parece imprevisível, mas é sobre nossa ótica. Claro.
Porque a nossa visão é limitada, né? Deus tem as suas ações além da nossa compreensão. Isso é básico. É clichê a frase? Ok, é clichê. Mas é essencial a gente começar com isso. Deus tem uma compreensão do todo, de um universo inteiro. A gente tem uma visão limitada, sabe? Do amanhã, dos nossos planos, só o eu. Eu falei aqui de um aspecto mundial, mas eu queria resolver coisas próximas, sabe? Sofrimento próximo. Claro. E, às vezes, ele pode parecer incompreensível exatamente por causa dessa nossa limitação. A gente não vê o cenário todo. E é isso que o guia nos sugere estudar hoje, sabe? Aonde eu posso firmar minha esperança sem duvidar desse Deus e que ela seja assim bem forte, ou como o título sugere, indestrutível, né? Me faz lembrar de quando criança a gente só se preocupa com aquele dia, sabe? Eu lembro que quando eu era criancinha eu me preocupava em assistir a televisão de manhã e daí eu almoçava e já ia para aula e voltava. Era o meu dia, era isso que eu estava preocupado. Mas a minha mãe ou o meu pai eram capazes de ver a semana toda, né? Ou meus planos todos ali. É como se fosse isso. Deus é alguém que vê de mais longe, mais distante. Tem um profeta na Bíblia que também viveu algo assim, que ele teve que lidar com isso, né? Um Deus que é muito maior que ele, que via tudo de uma ótica de uma escala muito maior. Abacuque. O profeta Abacuque é um dos profetas menores da Bíblia. Não menores em importância, mas menores em tamanho, né? Ele viveu num período prévio aos ataques de Babilônia. Então, Israel já tinha sido conquistado, já tinha sido misturado também, mas Judá ainda não. E vivendo no meio daquele ambiente tóxico, com gente ruim, ímpia, que deveria ser o povo de Deus, mas não era, ele pediu por justiça. Está lá no capítulo 1 de Abacuque. Mas qual foi a resposta que Deus deu para ele? O que vocês me diriam aí? A resposta de Deus foi exatamente o oposto daquilo que ele queria. Ele pediu uma coisa, ele pediu algo bem específico, e Deus não respondeu da forma que ele pediu. Vou precisar dar uma pausa na história e trazer para a gente. Às vezes também, assim, a gente faz planos, almeja várias coisas e pede exatamente aquilo que a gente acha que precisa. E Deus pode responder da mesma maneira. Ou não responder. Aqui no caso, Deus respondeu, mas não da forma que ele queria, né? Da forma que ele esperava. Claro. Ele pediu por justiça, mas não necessariamente sofrimento, né? Exato. E aí Deus disse, olha, povo de Judá, então, você quer justiça, eu vou trazer Babilônia aqui, que vai conquistar, vai levar muitos daqui para outro lugar. Nossa, isso aqui... Deve ter sido ruim, né? Senhor Deus, a gente está sofrendo aqui, só tem 2 tribos ou 3 aqui, que os levitas estão aqui com a gente também. O povo lá já foi todo já levado, o povo está lá meio perdido, todo disperso. Daqui a pouco chega na gente, vem cá, resolve, Deus, resolve. Quase que era melhor não ter perguntado, né? Era melhor. Porque a resposta foi ruim. Senhor, tá bom, eu vou resolver. Os babilônios vão derrotar eles ali, né? Os assírios, as 10 tribos vão quase que desaparecer de uma vez, agora já haviam desaparecidos, né? E as 2 últimas tribos, os 3, contando com os levitas, serão as últimas que os babilônicos vão levar, vão saquear, vão sequestrar, eles vão ficar lá cativo, preso por... Não, eu não te pedi isso. A gente fala isso para Deus, tá? Senhor, eu te pedi outra coisa, olha o que aconteceu comigo agora. Estou sendo fiel nisso, fiel em dízimo, fiel em oferta, em tudo, sabe? No sábado... talvez a gente já tenha falado isso em algum momento. E como o pastor disse, é melhor não ter perguntado. Claro. E naturalmente Abacuque reagiu de um jeito assim, tá, mas Deus, esses aí também são ruins. Eu não creio que ele necessariamente esperava uma resposta de Deus disso. E aí Deus disse, olha, mas eu vou trazer justiça sobre eles também. Quer dizer, Deus estava vendo tudo de uma escala muito maior. De tempo, de geografia, pensando em várias pessoas ao mesmo tempo. E ele só era capaz de ver aquilo. Quando você começa a conhecer um pouco mais a Deus, você tende a tentar ver as coisas um pouco maior, né? E do ponto de vista do grande conflito, que era o que estava acontecendo. Não era só assírios contra 2 tribos pequenas. Não era só isso. No ponto de vista do grande conflito, que é mais amplo, na luta do bem contra o mal, o que era também o que estava em jogo ali, era a bandeira de Deus. Não eram 2 nações, não eram só 2 tribos, era o nome de Deus.
Era o seu povo, o último povo das 12 tribos que estava ali ainda de pé. Mas quando a gente olha o conflito todo entre escolhas e consequências, todo Israel, as 12 tribos agora, que haviam se afastado, haviam pecado, haviam colocado um outro lugar de adoração, foram dizimadas, foram tomadas, foram dispersos. Era necessário que todo o povo passasse pela dificuldade. Quando Abacuque vê a resposta de Deus, ele pode não ter tido imediatamente, mas a sequência dos versos do livro de Abacuque, ele falou assim, não, realmente era necessário. Claro. Era isso que eu, como povo e o meu povo, precisava. E é bom a gente pensar nisso. Às vezes, ou a gente não ora, ou a gente ora errado. Claro. Ou a gente não pede, ou a gente pede errado. E é bom ter a percepção, Senhor, desculpa, eu pedi errado. Agora eu estou entendendo o teu plano. É bom ter essa percepção também. Entender isso traz esperança. De repente, como você disse, de repente eu estou entendendo errado. De repente eu não estou vendo tudo. Tem esse verso maravilhoso aqui em Abacuque, que não poderíamos deixar de ler. Abacuque capítulo 3, verso 17. Muito famoso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém. Uau. Amém. Uau. Mesmo que a resposta não seja o que eu quero. Eu tenho esperança, eu me alegro no Senhor. Incrível. Quando eu começo a entender, então, que Deus enxerga de numa escala maior, também percebo que Deus é um Deus maior. Deus é um Deus grande. Não tem como enxergar tão grande se não for grande também, né? E impossível não recordar. A gente já citou várias vezes aqui, né? Mas impossível não recordar de Jó, que teve esse encontro com o próprio Deus. E o interessante é que Jó talvez tivesse muitas perguntas, mas lá em Jó, capítulo 42, há uma descrição de Deus, através das perguntas, né? Que colocam Jó no lugar dele e colocam Deus talvez no lugar dele. Uma descrição da grandiosidade de Deus. Como é, e aí eu pergunto para vocês, como é que a grandeza de Deus responde alguma coisa das nossas indagações? Nossa, minha pergunta aí. Eu acho que um pouco daquilo que o Cláudio falou, quando a gente vê que Deus, ele não está cuidando só da gente, ele tem tanta coisa e ele já sabe do fim desde o princípio, a gente começa a se sentir um pouco confortado, né? Tipo assim, tem gente que fala uma frase, se não está tudo bem é porque ainda não chegou o fim também, né? Não é bem assim, né? Porque a gente sabe que não quer dizer que vai estar tudo bem, mas realmente Deus sabe e a gente tem que confiar. Ele quer o melhor da gente o tempo todo e ele vai fazer a situação, às vezes, que a gente se coloca numa situação ruim, ele consegue transformar isso em algo bom ainda, que a gente não veja. Então... Fantástico, é uma resposta. Deixa eu te mudar um pouco a pergunta. Como é, se eu estou depressivo, como é que saber que Deus é grande? O que isso muda na minha depressão? Eu acho, pastor, eu tomei nota aqui que a gente tem dois caminhos. Bom, tem vários, eu anotei dois aqui, para tentar lhe responder. Ou eu aprendo como Deus, o modo de Deus agir, ou eu aprendo sobre quem Deus é. Eu acho que é mais fácil e mais plausível nós entendermos entendemos e aprendemos mais sobre quem Deus é. Eu não vou entender o modo de agir. Claro. Eu não concordo com isso que aconteceu. Eu não concordo que tenha... Sabe? A gente não vai entender. Nós somos limitados. Então, é melhor, do ponto de vista geral do grande conflito e até do universo, nós aprendermos mais sobre quem Deus é. Quando eu aprendo sobre quem Deus é, eu vou conhecer o caráter dele, eu vou conhecer a natureza dele, eu vou conhecer a amplitude do amor dele, que deu seu filho, que busca o ser humano, que cuide do ser humano. A gente vai ver daqui mais para frente. Então, nessas duas vertentes aqui sugeridas, a gente não vai entender o plano de Deus. Talvez nem o pequeno. Quanto mais o grande. Aí talvez seja melhor nós conhecermos mais sobre esse Deus, sobre as características dele, que é o que vai nos dar esperança. É o que aconteceu com Jó. É o que aconteceu com Jó. Ele tinha um pilar todo centrado. Tinha uma vida toda regrada.
Mas na dificuldade, ele conheceu também quem é Deus do grande conflito no todo, né? Fantástico. E me parece, então, que fica claro que eu sou uma criatura pequena, com preocupações efêmeras, e ele é um Deus grande, com soluções reais. A esperança é de que não a criatura pequena que tenta resolver, mas o Deus grande que realmente traz uma solução para os problemas. Então, fantástica a tua resposta. Eu não vou entender os métodos, mas eu posso começar a entender esse Deus. Foi o que aconteceu com Jó. É um Deus muito grande, muita coisa a aprender com ele. Você sabe que tem essas duas interpretações, pelo menos, tem mais, né? Ateísta e adeísta. Adeísta meio que vê um Deus que criou o mundo, fez ele perfeito e se afastou de Deus. Eu, quando estou estudando a Bíblia com algumas pessoas, vez ou outra eu escuto essa visão. Claro, motivada pelos problemas que já existem no mundo, alguém pode falar, olha, Deus não está aqui. Deus está longe daqui. Isso é bíblico? O que a Bíblia diz? Deus é um Deus que fez o mundo e foi embora ou não? Lanço de novo a minha pergunta aí. Não, a gente sabe que ele não fez isso. E lá em Isaías 41, verso 13, tem mais um verso lindo, né? Essa lição está com vários, que diz assim, posso ler sempre, pastor? Pode ler, com certeza. Eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. E isso me traz assim, quando a gente pensa, tu falou da depressão, às vezes se a gente está em depressão e pensa que Deus é tão grande e que ele tem tantas outras coisas para cuidar, pode ser que ele me esqueça ali no meio de tanta coisa que ele tem para fazer. Ele mesmo, afinal, não falou que ele cuida até do que o passarinho vai comer? Até do que o lírio do campo se veste? Mas ele também fala que ele se importa mais comigo e que ele vai me pegar pela mão direita dele e vai me ajudar. Então, que a gente tenha esse verso sempre em mente, né? Fantástico. Ele é pessoal. Deixa eu te perguntar dentro disso. Universal. Como é viver o dia a dia com Deus pessoal? Talvez alguém que está escutando a gente está aprendendo agora de Deus. Como é que eu vivo com esse Deus pessoal diariamente? O que eu tenho que fazer? Ou tenho que fazer alguma coisa? É até uma luta, porque a gente estava conversando disso antes aqui, né? A gente, às vezes, esquece que ele é tão pessoal. Aqui no final do guia, ele fala assim, faça essa experiência. Tente se lembrar de que Deus, o Deus do universo, está perto o suficiente de você para segurar a sua mão e ajudá-lo. E eu apliquei isso no meu dia a dia. Nos momentos que eu lembrava disso aqui, a gente se sente seguro, se sente confiante, tu consegue fluir. Mas tem horas que tu tem que tomar uma decisão, puxa, isso daqui deu errado. Tá, então eu tenho que fazer assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tu começa a procurar vários meios de resolver aquele problema. E tu pega essa decisão nas tuas mãos. E a gente esquece que Deus está ali do lado. E Ele quer ajudar a gente a guiar. Então é uma luta, tu lembrar que Deus está do teu lado o tempo inteiro. Quando a gente não, né? A gente é humano e a gente acaba se prendendo nas tarefas daqui. A gente está falando de esperança, tentando lhe responder. A gente está falando de esperança. É bom ter esse verso de cor. É bom se a Bíblia fala que, no verso que a Natália leu, eu, Deus, te tomo pela mão direita. E a gente já fica maravilhado quando lembra dos fatos relatados na Bíblia, como Deus conduziu as coisas no passado, como abriu o Mar Vermelho, como conduziu o povo no deserto, como opera milagres hoje, como cuida de tudo no universo. E a gente pode ficar ainda mais maravilhado sabendo, com base nesse verso, que Deus está aqui do meu lado. Ele está aí do seu lado. E Ele fala, eu te tomo pela tua mão. Ele dá a mão. Eu acho que essa é para aquele que aprende ou está aprendendo da Bíblia, essa é uma das maiores, e para nós também, inclusive, é uma das maiores seguranças, uma das maiores alegrias, maravilhas. Eu até coloquei isso, olha, isso é tremendo, é maravilhoso. Ele está perto o suficiente para segurar a minha e a tua mão. Amém. Sabe? Amém. Então, isso nos dá esperança e deixa a fé fundamentada, sabe, forte, assim, carregada. O legal que nós falávamos de Abacuque, que foi antes do exílio, né? Agora Isaías fala isso durante o próprio exílio. Como é forte pensar que o próprio Deus, apesar do exílio, estava com eles. Pode ser que o exílio, ou trazendo para a nossa realidade, as nossas burradas, não sejam culpa de outros, a não ser de nós mesmos. Ainda assim,
Deus está com a gente? Ou ele esfrega a cara e diz, olha lá, ó, te avisei? O texto de Isaías, ele respondendo, Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra ou com a minha mão fiel. O povo estava cativo, não havia mais nenhuma tribo, não havia mais o estandarte de Deus como o povo de Israel. Estava cativo, estava preso, era escravo da nação de Babilônia. E quando Isaías, que estava lá dentro, escreve, isso é para o povo, é exatamente para esse povo. Ele falou assim: olha, tu não te preocupa, eu estou aí contigo, não fique com assombrações, não fique preocupado, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te protejo. E isso é muito atual, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Estamos presos num cativeiro agora de pecado, aguardando a solução e salvação posterior. É a mesma situação espiritual, evidentemente, né? É a mesma situação. E é o mesmo Deus que nos promete: olha, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. É aqui, Isaías 41, 10. Na dificuldade, lê o verso. Quer dizer, de repente alguém está assistindo a gente, está vivendo o exílio, está vivendo a situação ruim, e ainda assim pode encontrar Deus na situação ruim. Deus pode ajudar a pessoa, inclusive, nos momentos em que ela, uma situação ruim que ela mesma se colocou, Deus pode ajudar a pessoa também. Então, apesar de Deus ser um Deus justo que permite as consequências, Ele ainda assim é capaz de atravessá-las contigo. Estou pensando aqui no fumante que descobre que está com câncer. Deus ainda assim pode te acompanhar durante essa trajetória da quimioterapia, do tratamento, da luta. Eu tenho uma estudante que luta com câncer também. E Deus, eu tenho visto isso, Deus acompanha ela mesmo agora. Certeza. Ela está descobrindo sobre a verdade da Bíblia, mesmo durante os momentos ruins da vida. Deus está com ela. Quais são, afinal, então, os planos de Deus? A gente está falando do exílio aqui. Deus permitiu que o povo fosse. Nós comentamos que ele traria juízo também sobre a Babilônia. Deus tem planos para nós também? Absolutamente. Posso falar do aspecto histórico? Por favor. Do pessoal agora, 2022. Primeiro Deus diz ao povo assim: olha, não perca esperança. Mas a situação é a seguinte: de tanto tempo de pecado, ele não teria atendido nenhum dos meus convites a retornar a mim, é necessário o cativeiro. É necessário. E foram cativos. Então, essa é a primeira situação. Nada ocorre por acaso. Ou colhemos consequências dos nossos atos, ou mesmo, como a gente já estudou nas primeiras lições, Deus os coloca. E no caso aí, por consequência dos pecados, Deus levou eles cativos. E foi até uma forma de proteção. Estava lá dentro de um povo que eles não morreriam, em tese, e teriam oportunidade, ainda assim, de lá dentro, de ouvir pessoas como Daniel, que estava lá dentro, como Isaías, que estava lá dentro, e outros que estavam lá dentro também, lá no cativeiro. O outro ponto que eu anotei é que, mesmo em meio à dificuldade, que era o cativeiro, Deus estava lá, inclusive em meio à dificuldade. Então, ele pode até ter conduzido, ou pode até ter uma consequência natural das escolhas do povo. Deus estava lá. E a última coisa, ele sempre vai pôr fim ao sofrimento. Ele disse: olha, é o seguinte, eu vou livrar vocês daí, vocês não vão ficar aí para sempre. É só 70 anos. Quando cumprir o tempo, conforme a palavra e a profecia, está registrado em Esdras, está registrado em Isaías, está registrado também no livro de Daniel, vai cumprir, eu vou libertar vocês todos daí. E Deus é exato, isso aconteceu no povo do passado, né? E essa ideia de passado, presente e futuro, ainda relacionado ao exílio, está lá em Jeremias, capítulo 29. Se de repente alguém quer ler, pode encontrar lá também. Deus é um Deus que, no caso deles, permitiu lá, como você dizia, no passado que estivessem ali. No nosso caso, é um Deus que permite também o nosso passado, cuida do nosso presente e está procurando o nosso futuro também. Natália, como é essa dinâmica na nossa vida? Me explica um pouquinho mais disso. Deus, passado, presente, futuro. Como Deus? Eu acho que ele deixou essas coisas para a gente ter essa esperança, né? De que ele vem ajudando o povo dele, ou nós, desde sempre. Então, tenha esperança, ele já ajudou. Agora, o caso da tua amiga. Tenha esperança, eu estou te ajudando aqui agora. É essa lembrança de
Não desanime, tenha essa esperança. E outro, tenha esperança porque no futuro, a gente, por mais que, como aconteceu com Abacuque, vai piorar, ele vai piorar para depois melhorar. Ele piora quando a gente sabe que está chegando no fim. Então, é uma coisa que eu até estava falando para eles aqui antes. Quando eu escuto alguém me contar uma notícia de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, claro que dói. Eu prefiro até me abster de notícias de barbaridades e tal. Porque dói, a gente não quer ouvir. Ao mesmo tempo que eu penso, eu sei que vai piorar, eu penso, que bom que está ficando ruim, porque quer dizer que o fim está próximo. Quer dizer que Deus está cada dia mais perto de nos resgatar, nos tirar daqui e a gente viver o plano dele, que é a gente viver eternamente junto com ele lá no céu. Maravilha. Quer dizer que eu tenho que ser capaz de esperar. Assim como o Abacuque lá no início a gente conversava, estava ruim, ia piorar, como você disse. Eu tenho que entender que eu estou nesse processo. A gente está no processo. Nesse processo também. O exílio foi uma maneira de correção que Deus usou. E é uma forma de conhecer o caráter de Deus. A gente sabe que Deus é um Deus presente. A gente sabe que o plano dele, às vezes a gente nem entende como as duas tribos não haviam entendido, mas depois ficou bem claro. Depois ficou muito claro. E para nós também é assim, né? Ele é um Deus presente, sim. Ele toma pela mão, sim. Nós talvez não entendamos os planos dele de agora, ou do que está à frente, mas o que a gente precisa entender é o caráter dele. O caráter dele é de misericórdia, é de salvação, é de perdão, é de conduzir todo o seu povo para a vida eterna. Como conduziu aquele povo? Tirando o exílio, permitindo que ele saísse de lá através de uma mão forte de um outro imperador, dando inclusive o privilégio de reconstruir o templo. Enfim, a história continua replicando que Deus continuou cuidando e vai continuar cuidando da gente, né? Se até agora, para quem está ouvindo a gente, não ficou claro de que Deus corrige a gente, se com todos esses episódios você não teve isso claro, lá em Hebreus capítulo 12, versos 5 a 13, deixa claro que Ele é a fonte da correção. Ele espera que a gente persevere, que a gente entenda o que Ele está querendo ensinar. E Ele faz isso para nos salvar, para que sejamos santos, para darmos frutos. Deus corrige, não como um pai que só está com raiva e está batendo, mas como alguém que quer salvar o seu filho. Aqui a lição até traz a palavra disciplina. E eu gostei da definição que o Cláudio trouxe. Cláudio, acho que tu pode... Eu recorri ao dicionário aqui, dei um Google rapidinho antes e vou ler aqui agora. Ele fala em disciplinar, submeter ao regulamento a disciplina. É regra. Claro. Então, as coisas funcionam no mundo civil por Código Civil ou no penal por Código Penal, são regras. São instruções que Deus olha, não faça isso, não faça aquilo. Exemplo dos mandamentos, né? São instruções, são regras. Quando eu as quebro, há consequências que são minhas. Então, Deus assim, olha, a minha disciplina é essa, que você obedeça. E não é obedeça para que eu seja o soberano. Não precisa disso. É obedeça para que eu me saia bem, para que nada me aconteça. E é assim no mundo civil também. A gente quebra uma regra de trânsito, eu pago pela multa de trânsito. É uma consequência disso. Então, disciplina é submeter-se a um regulamento, submeter-se a uma regra, submeter-se a uma orientação. Então, quando isso, olha, eu te disciplino, eu te dou essa instrução, pastor. Siga essa instrução. Tu não seguiu? Tudo bem. E eu acho isso incrível. Vai colher as consequências, né? Claro. Exato. Você vai colher essa de alguma maneira faz parte da correção. Mas não é ele que vai agora te fazer necessariamente sofrer. De punir, não vai. Não vai. Ele vai permitir que tu sofra. O exílio é uma situação. Jamais foi plano de Deus deixar que os assírios derrotassem as 10 tribos. Jamais. Claro. Que loucura é essa? Jamais. O povo escolhido de Deus. Né? Exato. Jamais. Mas o povo que não quis mais se reunir aonde era o templo, quis se reunir em outro lugar, com outras ideias, com outro rei que não era aquele estabelecido por Deus. A consequência foi a invasão e a derrota para os assírios. E eu estou falando historicamente, para nós também, assim, quando eu opto por pecar voluntário ou involuntariamente, eu vou ter consequências. Ou a gente já teve consequências. É como se Deus tivesse plano A, plano B, plano C, plano D. E não é Ele que escolhe que o plano não seja o original. Somos nós. Ele vai adaptando, né? E o que eu acho incrível, que eu ia falar antes, é essa graça dele.
É só olhar para o passado, não precisa nem olhar para a gente. Quantos profetas maiores ou menores, aí na classificação teológica, foram levantados? Não foi porque Deus quis levantar o Abacuque ou levantar o nome de Sofania, não. Foi necessário. Sim. Porque era constante e desobediente, e talvez conosco seja igual. E aí fica aí a lição, fica a igreja como convite, fica o sermão como convite, fica o podcast como convite, assim, volte. É Deus convidando, não é a gente falando. É a Bíblia falando que Deus está ali do ladinho, né, com a mão forte. Deixa eu lançar para vocês aqui um último desafio. Se vocês, agora depois de ter estudado tudo isso, fossem comparar, tentando resumir essa mensagem aqui, Deus a alguma coisa, ao que vocês comparariam? Lancei essa pergunta aqui de repente, tá? Você quer começar? Pode ser. Aqui, não estava pra mim, combinado. o próprio título aqui desse dia fala que é um pai. Um pai. É. Eu pensei na mãe, mas pode seguir. A gente não vai repetir, então. É um pai, beleza, fechou. É um pai porque ele usa, às vezes, a disciplina, né? Nossos pais estabelecem limites para nós seguirmos e é sempre com a finalidade do bem, né? Claro. Às vezes a gente, quando criança, não entende, não gosta. E eu sempre penso isso, né? Eu tenho 2 crianças pequenas e às vezes a gente estabelece um limite. Vocês podem pular aqui, na cama, aqui nessa daqui. Mas a partir dessa linha aqui, não. Porque aqui vocês vão cair e vão se machucar. A criança olha, tipo assim, nada a ver. Ela não entende o que é realmente o cair, o se machucar, sabe? Eles têm aquela visão ali, cara, tá tão legal pular e brincar. Por que eu vou parar aqui? Posso continuar, entendeu? E a gente, como pai e mãe, já tem uma visão do maior. Falei um exemplo bobo, às vezes é umas consequências muito maiores. Claro. E as crianças não entendem, mas nós, como pais, entendemos. E Deus é assim, Ele vê de cima, Ele entende tudo. E a gente está aqui, brincando de viver, achando que está conseguindo, que está dando conta, e Ele está só ali. Filho, calma, vive dentro desses limites. Claro, fantástico. Um pai. Bom, eu pensei na mãe. Eu pensei na mãe e talvez agora fala do ponto de vista egoísta da minha, que é carinhosa, que é cuidadosa, que é amorosa, e não interessa que eu faça, ela ainda assim vai estar lá me abraçando. E eu acho que esse é Deus. E eu concordo também com a visão da Natália, que esse foi o meu pai foi assim a vida inteira. E eu vou, aqui para não copiá-la, vou falar que Deus é igual às nossas mães, que ela vai cuidar, vai nos abraçar. Esse é Deus. Ele não interessa o que eu faça, não interessa que eu fale. Eu posso até ofendê-lo, mas ele fala, tudo bem, eu estou aqui. Se tu precisar de perdão, eu estou aqui. E quando eu peço perdão, ele vai me dar. Eu acho isso incrível. Fantástico. Você sabe, foi até um pouco injusto, porque quando eu faço a pergunta, eu já estou pensando no que eu vou falar. Ok. Mas legal, muito bom. Pai, mãe, eu pensei num, não sei se encaixa perfeitamente, mas um policial que te para, que te multa, que te chama atenção, mas está vendo um todo maior, que é o trânsito, a segurança. Um policial que é capaz também de ir na frente abrindo espaços, caso está acontecendo uma emergência. Uhum. Deus talvez seja um pouquinho disso também. Um policial que mantém, que cuida de todos nós. Legal. Vamos fazer uma oração? Gente, ora com a gente também aí. Fecha os olhos. Cláudio, por favor. Claro. Querido Deus, obrigado porque a Tua palavra foi aberta e falada. Que o Teu Santo Espírito tenha tocado ou continue tocando o nosso coração para a gente ter a mente aberta, o coração aberto, e o Senhor continue falando por nós. Te estendemos a nossa mão agora e onde quer que a gente esteja, segure firme a nossa mão e a gente quer confiar plenamente em Ti, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Meu querido, muito, muito bom ter você até aqui com a gente, até agora. A gente tem aqui uma caneca especial, não sei se você já viu uma caneca tão bonita quanto essa. Por favor, né? Por favor. Essa caneca aqui, ela vai ser sorteada, vamos ter um sortudo ganhador. Então, para concorrer nesse sorteio, basta você entrar no nosso Instagram, lá as 7 chaves, lembrando que o T do 7 é um 7, então procura as 7 chaves no Instagram, não deixe de buscar no YouTube também, a gente tem um canal só nosso, lá você recebe os vídeos com um pouco mais de antecedência, então não deixe também de seguir a gente, concorrer para participar, eu espero que você tenha gostado, comenta aqui, se inscreve, e a gente se encontra, se Deus quiser. Fica com Deus.